Edward Mordrake é um personagem que se tornou uma figura lendária na história do circo e do ocultismo. Segundo a lenda, Mordrake era um nobre inglês, nascido no século XIX, conhecido por sua aparência peculiar. Ele tinha uma segunda face na parte de trás da cabeça, que supostamente tinha vida própria e causava grande sofrimento a ele. Acredita-se que a segunda face de Mordrake fosse totalmente funcional, com olhos que podiam se mover e até mesmo sorrir ou chorar. No entanto, a face era malévola e constantemente sussurrava pensamentos sombrios e depravados em sua mente. Mordrake se dizia atormentado por essa face demoníaca, que o levava à beira da insanidade. De acordo com a lenda, Mordrake tentou de todas as formas se livrar da segunda face, mas todos os médicos que tentaram removê-la morreram misteriosamente. Ele se tornou um recluso, vivendo nas sombras e evitando o contato com outras pessoas. Sua história atraiu a atenção de circos e espetáculos itinerantes, que tentaram contratá-lo como atração. No entanto, Mordrake recusou todas as ofertas e preferiu viver em isolamento, atormentado pela segunda face e pelos sussurros malignos que ela emitia. Acredita-se que ele tenha morrido por suicídio, enforcando-se para finalmente se livrar do tormento. A história de Edward Mordrake é envolta em mistérios e especulação, e muitos acreditam que ele seja apenas uma lenda urbana. No entanto, seu nome e sua história foram imortalizados em obras de ficção, como no seriado de televisão American Horror Story, que retratou sua história de forma dramática. Apesar de falta de evidências concretas, a história de Edward Mordrake continua fascinando e assombrando as pessoas até os dias de hoje, deixando um legado de mistérios e curiosidades sobre a existência de seres tão extraordinários. A história de Edward Mordrake é cercada por muitas especulações e detalhes obscuros. De acordo com os relatos, Mordrake nasceu em uma família nobre da Inglaterra no século XIX. Desde o nascimento, ele apresentava uma anomalia rara, conhecida como craniopagos parasíticos, que resultou em uma segunda face completamente formada na parte de trás da sua cabeça. A segunda face de Mordrake possuía todos os recursos faciais normais, incluindo olhos, nariz, boca. No entanto, ela era descrita como tendo uma aparência perturbadora, com um sorriso sinistro e olhos que pareciam possuir uma expressão de sofrimento eterno. Acredita-se que essa face demoníaca fosse incapaz de falar, mas sussurrava pensamentos perturbadores e malévolos na mente de Mordrake. Desde a infância, Mordrake sofria com a presença constante da segunda face, que o levava à beira da loucura. Ele tentou de todas as maneiras se livrar dela, mas todos os médicos e cirurgiões que tentaram removê-la acabaram morrendo de forma misteriosa. Essa série de eventos trágicos levou Mordrake a se isolar do mundo, vivendo uma vida solitária e sombria. Acredita-se que Mordrake tenha sido tentado a se juntar a vários circos e espetáculos itinerantes que ficaram fascinados por sua condição. No entanto, ele recusou todas as ofertas, pois não queria se tornar uma atração de circo e preferia sofrer em silêncio. Sua história se espalhou pelo mundo circense e muitas lendas e mitos surgiram em torno dele. Apesar da sua reclusão, Mordrake não conseguiu escapar dos olhares curiosos. Rumores sobre a sua existência se espalharam e pessoas de todo o mundo ansiavam por saber mais sobre o homem com a face demoníaca. No entanto, a falta de evidências concretas e a natureza misteriosa da história de Mordrake levaram muitos a questionar sua veracidade. A história de Edward Mordrake tem sido tema de várias obras de ficção ao longo dos anos. A lenda é tão envolta em mistérios
que muitos detalhes sobre a sua vida e morte são desconhecidos. Acredita-se que ele tenha vivido uma vida solitária e infeliz, atormentado pela presença constante da segunda face em sua cabeça. Mordrake era descrito como um homem inteligente e educado, mas sua condição o isolou do mundo e o levou a um estado de profunda tristeza. Ele acreditava que a segunda face era uma manifestação do mal e que estava ligada a forças sobrenaturais. Segundo relatos, ele passava noites sem dormir, ouvindo as vozes perturbadoras que emanavam da face demoníaca. Apesar do seu sofrimento, Mordrake era conhecido por sua beleza e encanto. Ele despertava a curiosidade e a compaixão das pessoas que o encontravam, mas a sua condição também causava repulsa e medo. Ele vivia em constante conflito interno, lutando para encontrar uma maneira de se livrar da segunda face e escapar da sua influência maligna. Mordrake tentou várias vezes tirar a própria vida, na esperança de se libertar da maldição que o assombrava. No entanto, todas as tentativas foram em vão, pois a segunda face parecia impossível de ser removida. Ele acreditava que a única maneira de se livrar do sofrimento seria tirar a própria vida, mas mesmo assim, isso parecia impossível, devido à influência maligna da face demoníaca. A morte de Mordrake é cercada de mistérios e especulação. Alguns relatos afirmam que ele morreu de causas naturais, enquanto outros afirmam que ele foi encontrado morto em sua casa, com a segunda face sorrindo, macabramente. Há até mesmo histórias que sugerem que Mordrake foi vítima de uma morte sobrenatural, como resultado dos poderes malévolos da segunda face. Embora a história de Edward Mordrake seja amplamente considerada como uma lenda, o seu legado continua a fascinar e assombrar as pessoas até hoje. Sua história é um lembrete sombrio da luta entre o bem e o mal e da complexidade da condição humana. É um lembrete de que por trás de uma aparência incomum e histórias extraordinárias há sempre uma pessoa com as próprias lutas e sofrimentos. A história de Edward Mordrake tem sido objeto de especulação e fascínio ao longo dos anos, embora alguns detalhes possam variar nas diferentes versões contadas. A história principal permanece consistente. Edward Mordrake nasceu no século XIX em uma família aristocrática na Inglaterra. Desde o momento do seu nascimento ficou claro que algo incomum estava acontecendo. Mordrake tinha uma segunda face que parecia estar perfeitamente formada e funcionando, mesmo que não tivesse capacidade de falar ou comer. A segunda face de Mordrake estava localizada na parte de trás da sua cabeça, com seus olhos e boca completamente funcionando. No entanto, a face não tinha uma mente própria e não podia ser controlada por Mordrake. Além disso, a face tinha uma expressão constante de tristeza e parecia sussurrar coisas perturbadoras para Mordrake durante a noite. Essa condição peculiar fez de Mordrake um objeto de curiosidade e horror para aqueles ao seu redor. Ele era frequentemente ridicularizado e evitado pela sociedade, o que o levou a se isolar do mundo exterior. Mordrake passava a maior parte do seu tempo sozinho, enfrentando os tormentos emocionais causados pela presença da sua segunda face. Dizem que Mordrake consultou vários médicos e especialistas em busca de uma cura para sua condição, mas nenhum deles foi capaz de ajudá-lo. Ele acreditava que sua segunda face era uma entidade demoníaca que o atormentava e o levava à loucura. Sua vida se tornou uma batalha constante entre sua mente e a influência maligna de sua face. A lenda de Edward Mordrake ganhou popularidade após a sua morte trágica. Dizem que ele deixou uma carta antes de tirar a própria vida, desesperado para se livrar do tormento que o consumia. A carta descrevia
em detalhes a agonia que ele enfrentava diariamente e pedia que a sua segunda face fosse removida do seu corpo após a sua morte, para que ele finalmente pudesse descansar em paz. No entanto, a morte de Mordrake também é envolta em mistérios. Alguns relatos afirmam que ele morreu por suicídio, enquanto outros sugerem que ele foi vítima de uma morte sobrenatural, causada pela influência malévola da sua segunda face. Embora a história de Edward Mordrake seja trágica e assustadora, ele também serve como um lembrete da complexidade da condição humana e da luta contra nossos demônios internos. Sua história nos lembra que por trás de aparência e condições incomuns, há sempre uma pessoa com suas próprias lutas e sofrimentos. Bom, pessoal, história bizarra essa. A gente pode até comparar com algumas pessoas que reclamam tanto da vida, que tem toda a saúde, uma aparência normal e mesmo assim não consegue ser feliz e reclama de tudo o que for possível. Se algum de vocês tem esse costume de reclamar de tudo, depois de ouvir essa história aí, eu espero de todo o coração que você mude e, em vez de reclamar, comece a agradecer mais por sua vida e sua saúde. Bom, mas me digam aí nos comentários também se vocês já conheciam essa história. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.